Olá, pessoal. Boa noite a todas, a todos e a todes. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Editora Luas, nesse dia que é um dia tão especial para nós, né? Um dia de lutas, um dia de reivindicações, né? Então, sejam muito bem-vindos todas, todos, todes, né? Nós estamos aqui, como vocês podem ver, com duas convidadas muito especiais. Daqui a pouquinho vou apresentá-las, tá? Com mais cuidado, mas em primeiro lugar gostaria de dar boa noite. Boa noite, Constância. Boa noite, Eurídice. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo E ótimo. queria dizer também, pessoal, da minha alegria, né, de estar aqui nesse momento com elas, que, né, eu imagino que muitos que estão nos assistindo agora sabem, são duas referências realmente no que se refere à literatura brasileira, em especial a literatura produzida por mulheres, né, e são duas pessoas com quem eu tenho a honra de conviver de modo mais próximo nas minhas pesquisas acadêmicas, né, então agradeço aí a pessoa da Cecília, né, agradeço a Editora Luas pelo convite para mediar essa conversa, para mediar essa live, que é realmente uma live muito especial, né? Bom, mas antes de a gente passar a palavra para as nossas convidadas, eu vou pedir licença a vocês para ler um texto, né? Em relação ao 8 de março, né? Na verdade, é um texto que foi postado hoje no Instagram pela Djamila Ribeiro, que se chama Conselhos para a Mulher Forte, da Gioconda Belli, que é uma poeta, uma romancista da Nicarágua. E esse texto fala o seguinte: se és uma mulher forte, te protejas das hordas que desejarão almoçar teu coração. Elas usam todos os disfarces dos carnavais da terra. Se vestem como culpas, como oportunidades, como preços que se precisa pagar. Te cutucam a alma, metem o aço de seus olhares ou de seus prantos até o mais profundo do magma de tua essência, não para alumbrar-se com teu fogo, senão para apagar a paixão, a erudição de tuas fantasias. Se és uma mulher forte, tens que saber que o ar que te nutre carrega também parasitas, varejeiras, miúdos insetos que buscarão se alojar em teu sangue e se nutrir do quanto é sólido e grande em ti. Não percas a compaixão, mas teme tudo o que te conduz a negar-te a palavra, a esconder quem és, tudo que te obrigue a abrandar-se e te prometa um reino terrestre em troca de um sorriso complacente. Se és uma mulher forte, prepara-te para a batalha. Aprende a estar sozinha, a dormir na mais absoluta escuridão sem medo. Que ninguém te lance cordas quando rugir a tormenta, a nadar contra a corrente. Treine-se nos ofícios da reflexão e do intelecto. Lê, faz o amor a ti mesma, constrói teu castelo, o rodeia de fossos profundos, mas lhe faça amplas portas e janelas. É fundamental que cultives enormes amizades, que os que te rodeiam e queiram saibam o que és, que te faças um círculo de fogueiras e acendas no centro de tua habitação uma estufa sempre ardente, de onde se mantém o fervor de teus sonhos. Se és uma mulher forte, se proteja com palavras e árvores e invoca a memória de mulheres antigas. Saberás que és um campo magnético até onde viajarão uivando os pregos enferrujados e o óxido mortal de todos os naufrágios. Ampara, mas te ampara primeiro. Guarda as distâncias, te constrói, te cuida. Entesoura teu poder, o defenda, o faça por você. Te peço em nome de todas nós. A tradução de Jeff Vasques. Bom, e eu gostaria de começar falando também, gente, que neste 8 de março nós iniciamos a primeira live de 3 lives, tá? Que acontecerão especialmente para discutir questões que envolvem diversos temas feministas, como a escrita das mulheres, as transformações sociais e os desafios ainda existentes na vida das mulheres, como nós sabemos muito bem, né? E para quem ainda não conhece, está chegando, está nos assistindo pela primeira vez, a Editora Luas tem um projeto editorial feminista que publica exclusivamente mulheres e trabalha prioritariamente também com mulheres. A Editora Luas está situada em Belo Horizonte, Minas Gerais, desde 2019. Até o momento tem 11 livros publicados, um no prelo e 2 em produção, que perpassam os seguintes eixos:
literatura contemporânea, livros de não ficção sob a perspectiva feminista, a coleção Precursoras, que vai trazer para nós o resgate de obras de autoras do século XIX e começo do século XX, sob a curadoria da professora Constância Lima Duarte e sob a minha curadoria também. E, por fim, o selo Lunitas, que é um selo infantil feminista que tem até o momento 2 títulos publicados. Eu convido a todos vocês a conhecerem mais o projeto da Editora Luas, visitando o site, tá? Que é www.editoraluas.com.br. E seguindo também as nossas redes sociais para acompanhar as novidades e o conteúdo. E, por fim, eu gostaria de avisar a todos vocês que hoje toda a loja da Luas está com 50% de desconto, né? É só vocês utilizarem o cupom LUAS8M, tá? Tudo em caixa alta junto, LUAS8M, tá? Então, pessoal, aproveitem, né? E no que se refere à questão da live de hoje especificamente, né? Como eu comecei falando, nós temos aqui a alegria de receber 2 pesquisadoras que são bastante conhecidas, né? Tem um trabalho de divulgação bastante importante no que se refere à literatura produzida por mulheres, né? Em especial, no caso da Constância, né? O que a gente brinca falando, chamando das antiguinhas, né? Então, a literatura mais do século XIX, primeiras décadas do século XX, e a professora Eurídice Figueiredo, que trabalha mais com a literatura contemporânea conduzida por mulheres. Então, eu vou fazer uma apresentação mais formal das nossas convidadas. Na sequência, eu vou colocar uma questão, que é uma questão para as duas, né? E aí, daí, a gente segue no diálogo aqui, tá? Bom, a professora Constância Lima Duarte, é doutora em literatura brasileira pela Universidade de São Paulo, cumpriu programas de pós-doutorado na UFRJ e na UFSC, é professora aposentada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ingressou como professora de literatura brasileira na Faculdade de Letras da UFMG, por onde está aposentada, né? E por onde atualmente é professora voluntária junto ao programa de pós-graduação em Letras e Estudos Literários. Então, ela tem vasta experiência aí na área de literatura brasileira, com ênfase na literatura de autoria feminina, na crítica literária feminista. Dentre os seus inúmeros trabalhos, destacam-se, né, o Dicionário de Escritoras Portuguesas, o Dicionário de Escritores Mineiros, né? Dentre outras publicações, e eu gostaria de chamar a atenção também para essa publicação que eu tenho em mãos aqui, que é da Nísia Floresta Brasileira Augusta, né? Brasileira Augusta, como nós sabemos, a professora Constância é a maior estudiosa no Brasil, né? Poderíamos dizer, sobre a Nísia Floresta, né? E recentemente a editora Luas publicou pela coleção Precursoras, que nós já mencionamos, essa coleção de ensaios, tá? Da Nísia Floresta, que tem Os Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, que é uma publicação de 1832, e um ensaio inédito, até então inédito no Brasil, que é A Mulher, publicado pela Nísia em 1859, tá? Então, o estudo, né, o estudo crítico e as notas foram feitas por ela, né, nessa edição, que é uma edição linda, né, e vale muito a pena ser conhecida, ser lida e ser conhecida. E a professora Eurídice Figueiredo é doutora em letras neolatinas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem um pós-doutorado sênior pela UFMG, atualmente é professora associada, também aposentada, da Universidade Federal Fluminense, atuando no programa de pós-graduação em estudos de literatura. Ela tem experiência na área de letras, com ênfase em literaturas de língua francesa, literatura brasileira e literatura comparada, e atua principalmente nos seguintes temas: a ditadura brasileira, tem um livro importante sobre isso, inclusive, a crítica feminista, representações da alteridade e as escritas de si na literatura contemporânea, né? Dentre também os inúmeros livros, artigos, etc., que a professora Eurídice publicou, eu destaco este aqui, né? Que é o mais recente, saiu pela editora Zucchi, Por uma Crítica Feminista, Leituras Transversais de Escritoras Brasileiras, né? Que faz um mapeamento dessa produção, sobretudo, né? Ela parte lá dos primórdios, né, Eurídice? Mas, sobretudo, o foco na literatura produzida por mulheres nas últimas décadas, tá? Bom, meninas, então sejam, né, muito bem-vindas aí novamente. E eu queria começar com a seguinte questão, né?
Queria que cada uma falasse um pouquinho, né, sobre qual a importância, na visão de cada uma de vocês, né, qual a importância da reconstrução de um percurso histórico por parte das mulheres, né, de uma reconstrução histórica das mulheres em todos os campos do conhecimento. Obviamente que aqui a gente vai focar mais na questão da literatura, né, mas a gente poderia expandir, pensar em todos os campos do conhecimento, e, ao mesmo tempo, a importância da formação de uma crítica feminista no Brasil. Quem quer começar? Fiquem à vontade. Posso começar? Pode. Posso? Eu penso, eu acredito que é necessário fazermos você chamou de reconstrução, essa construção da história das mulheres, a história da participação das mulheres, não é? Porque a história que nós temos, seja ela da literatura, das artes, seja qual for, qualquer campo do conhecimento, é uma história construída só com personagens masculinos. Então, precisamos do outro lado. Né? E as mulheres? As mulheres também estavam produzindo. Se não entraram nessa história, é outra questão. Né? É outra questão. Então, é necessário, sim, rever, reconstruir, reelaborar essa história, fazer uma história completa, com a participação feminina, inclusive. O que você acha, Eurídice? Então, Eurídice, eu ia falar do microfone, não. Essa questão do que você chamou de reconstrução histórica, no fundo, é uma escavação para nós descobrirmos essa linhagem de mulheres, uma linhagem que está um pouco obscurecida, né, pelo apagamento histórico dessa participação. Então, eu vou falar só da literatura, porque seria interminável se a gente entrasse nos outros campos do saber. Mas, em termos de literatura, e ficando só na literatura brasileira, a gente vê assim como que nós desconhecemos a literatura, por exemplo, do século XIX. Eu queria assim, destacar, para não ficar na lamúria, né, no Muro de Lamentações, eu queria destacar alguns trabalhos que foram feitos para mostrar que nós não estamos paradas, que nós estamos na luta. Então, esse trabalho que está sendo chamado de resgate, nem sei se a palavra é boa, mas é a palavra que está sendo usada, o resgate das mulheres, ela começou a ser feita, sobretudo pelo pessoal do GT Mulher e Literatura, mas também muito fortemente concentrado na Federal de Santa Catarina, quando a Zaide Musarte criou a editora Mulheres. Então, essa editora teve um papel assim, fundamental na reedição, no relançamento de grandes obras da literatura brasileira que estavam totalmente indisponíveis. Então, o livro, né, que a Constância está mostrando lá, em 3 volumes de escritoras brasileiras do século XIX, então vocês veem que é uma coisa imensa, né, que a Zaide, evidentemente, quando eu falo da Zaide, eu falo de uma equipe que trabalhou junto com a Zaide, porque ela estava à frente dessa editora, que possibilitou a publicação. Então, ela publicou esse imenso livro, que foi as Escritoras Brasileiras do século XIX, e publicou muitos romances e muitos estudos críticos também. Eu só queria destacar a importância dela ter republicado muitos romances da Júlia Lopes de Almeida. É uma escritora que atualmente está sendo assim, muito reconhecida, muitas estudantes estão começando a estudar a obra da Júlia Lopes de Almeida, mas isso só foi possível por causa dessas publicações. Porque, vejam,
a gente só pode estudar aquilo que a gente encontra. Se nós não temos os livros, não temos como estudar esses livros. Então, a publicação de inúmeros romances pela editora, praticamente todos os que eu tenho, acho que são da editora Mulheres, da Júlia Lopes de Almeida, e outros tantos, e muitos mais. Então, o que foi triste foi que, como a Zaide morreu, eu diria precocemente, a editora, infelizmente, não foi conservada pela família e também não foi passada para outras pessoas da equipe que poderiam ter assumido a responsabilidade de continuar o trabalho da editora. Então, os livros que existiam, estão sendo vendidos pela estante virtual. Mas tem outros momentos importantes dessa editora. Um deles foi a publicação, junto com a editora da PUC Minas, do romance da Maria Firmina dos Reis, Úrsula, que atualmente é um grande sucesso de público, sucesso. Várias editoras republicaram recentemente a Úrsula, e muitas estudantes fizeram trabalhos, apresentações sobre Úrsula. Então, Úrsula é um romance assim, incrível que que desapareceu durante um século e que só foi resgatado, assim, foi encontrado um pouco por acaso. Não vou contar a história do resgate, lá, de como que foi encontrado, mas e depois foi publicado e editado pelo Eduardo, que é o marido da Constância. Então, também um grande estudioso da literatura, sobretudo de literatura afro-brasileira. Então, são muitos os trabalhos que estão sendo feitos de várias editoras. A própria editora Luas, como a Rosário lembrou, ela acabou de lançar, de relançar, reeditar o livro fundamental da Ercília Nogueira Cobra. Na verdade, são 2 livros que são sempre publicados juntos nessas novas reedições, que têm títulos absolutamente incríveis, né? Publicados lá nos anos 20, Virgindade Anti-Higiênica e Virgindade Inútil. Eu adoro esses títulos. E são livros realmente muito provocadores e muito instigantes. E algumas pessoas, então, estão também lendo e estudando a Ercília Nogueira Cobra, que estava muito desaparecida, muito, muito esquecida. Não se sabe nem quando e como ela morreu. Não se sabe assim, o fim da vida da Ercília. Foi realmente muito apagada. Uma editora que também surgiu e já morreu, já parou de publicar, foi a Gradiva Editorial, da nossa amiga Ana Lisboa, que era professora lá na URGS, no Rio Grande do Sul, e depois foi para a PUC do Rio Grande do Sul, e eles publicaram, essa editora publicou Exaltação, de Albertina Berta, o romance Exaltação, e o livro de poesia Nebulosas, da Narcise Amália. São 2 livros que foram editados pela Ana Fedres, que é atualmente a professora da UF, nossa colega da UF, minha amiga pessoal. A Biblioteca Nacional também tem um trabalho de resgate de publicações antigas, que é importante. Lá também tem um livro da Júlia Lopes de Almeida de crônicas que ela publicou nos jornais. É um livro também muito interessante, foi editado por 3 pessoas, dentre as quais a própria Ana Fedres. Então, só mais algumas editoras que republicaram livros fundamentais desse início do século XX. A Carambaia, que lançou Enervadas, da Crisanteme. Crisanteme, evidentemente, é um pseudônimo.
um romance que foi publicado em 1922, um romance que estava absolutamente indisponível e que foi relançado há alguns anos atrás. A editora Instante está reeditando a obra da Diná Silveira de Queiroz. Ela publicou também a sucessora da Carolina Nabuco, e dos romances da Diná, ela já publicou A Muralha, Floradas na Serra, e agora está em pré-venda o romance Margarida Larroque. E, para concluir, a editora Chão acaba de reeditar o livro de Maria Lacerda de Moura, que se chama, vejam que título engraçado também e provocador, Amai e não vos multipliqueis. E a própria editora Luz está preparando, é o próximo livro que vai sair na coleção Precursoras, um outro livro da Maria Lacerda, que se chama A Mulher é uma Degenerada. Vejam que título também muito provocador. Então, vocês veem que essas mulheres, apesar de todas as condições bastante limitadas nas quais elas viveram, elas eram bem provocadoras e estavam escrevendo de uma maneira assim, muito criativa e muito instigante. Eu queria ainda lembrar que a editora da Federal do Paraná reeditou os romances da Lúcia Miguel Pereira, num livro que se chama Ficção Reunida. Então, nesse livro tem os 4 romances da Lúcia Miguel Pereira e mais um conto que é inédito. A Record começou a relançar os livros da Dalgisa Neri, mas acho que deu uma travada, deu uma parada. Publicou 2 romances, A Imaginária e Neblina, mas até agora não publicou as poesias da Dalgisa Neri, que, aliás, fizeram até mais sucesso na época do que os seus romances. Mas vamos ver se ela vai continuar. Então, só esses exemplos que eu anotei aqui no papel para não esquecer, porque é muito importante você colocar à disposição do público leitor, e a gente que trabalha na pós-graduação, e a gente vê assim, os trabalhos que estão sendo feitos pelos alunos, tanto do mestrado quanto do doutorado, então começam a aparecer também muitas dissertações e teses sobre essas autoras, porque as editoras viabilizaram essas publicações. Então, é importante, e a editora Luas, é uma pequena editora de BH, ela também está de parabéns, porque é mais uma pequena nesse mundo de pequenas editoras que estão revolucionando o mercado editorial brasileiro, porque se a gente for esperar pelas grandes, a gente não vai conseguir fazer nada disso, porque eles não estão interessados nesse tipo de trabalho, eles estão interessados em publicar livros que vendem muito, porque eles ganham também no quantitativo. Então, é importante destacar que, se as mulheres hoje estão ocupando um espaço muito grande no mundo das letras, é porque existem essas editoras pequenas, essas editoras que estão com a coragem, com a ousadia de publicar livros bastante impactantes. Eu vou dar um exemplo assim, de uma editora que já tem assim, um catálogo enorme, mas que continua sendo pequena, porque, inclusive, publica edições pequenas, um número pequeno de exemplares de cada livro, que é a editora Patuá. Eu vi que a Cíntia Krimler está aqui participando, é uma escritora fantástica. Eu já li 2 romances e um livro de contos dela, e ela publica pela Patuá, é uma editora que, para fazer frente às dificuldades que é de vender nas livrarias, ela vende no seu próprio site. Você não encontra os livros da Patuá nas livrarias e nem nos sites das livrarias. Você só encontra no próprio site da Patuá, que é uma maneira de receber o dinheiro pelos livros, que, se você deixar nas mãos das livrarias, você já perde 30%, 40% do valor de capa.
Então, eu destaco esses trabalhos todos, né, dessas editoras pequenas. Teria a segunda parte da questão seria sobre a crítica feminista, mas eu já estou falando há muito tempo, eu não sei se a Constância quer acrescentar alguma coisa sobre o que eu falei agora, e depois eu volto para falar sobre a minha opinião sobre a crítica feminista. Tá bom, Constância? Tá. Quando você começou falando, Eurídice, eu me lembrei de aquele começo, você falou de Zaide, saudosa memória, realmente uma partida muito precoce, com certeza, mas eu lembrei que até os anos 80, 90 do século passado, de 1980 a 1990, essas escritoras que você mencionou, essas antigas escritoras que você lembrou, não eram conhecidas, não eram faladas, não eram estudadas, pelo que você lembrou, porque não havia obras. Elas não, da mesma forma que elas não eram lembradas, não eram faladas, foi nesse momento, com o GT, a Mulher na Literatura, eu acredito, que teve impulso os estudos sobre a mulher no Brasil, em nosso país. Foi nesse momento que o GT, a Mulher na Literatura, a ANPOL, né, permitiu o encontro de pesquisadoras, pessoas interessadas nessa temática. Estava todo mundo isolado, cada um no seu estado, na sua universidade, fazendo suas pesquisas isoladamente, e a ANPOL nos permitiu esse encontro, nos permitiu divulgar as nossas pesquisas, trocar informações. Né? Então, junto com esse resgate, eu gosto da palavra, eu e Zaide brincávamos muito com Operação Resgate. Junto com essa operação, esse resgate das antigas escritoras, das nossas antepassadas, das nossas pioneiras, tivemos os encontros de literatura que permitiam a cada uma apresentar o seu projeto, a sua pesquisa. Então, eu lá do Nordeste, eu trazia as escritoras do Nordeste, falava de Nízia Floresta, a outra do Sul, cada uma ia trazendo e conhecíamos, trocávamos entre nós as informações. Foi quando surgiu a ideia da grande pesquisa das escritoras brasileiras do século XIX, e Zaide teve a brilhante ideia, se não temos como publicá-las, vou fazer uma editora. E ela fez a editora, visando exatamente dar luz, dar voz a elas. Foi um trabalho muito intenso, que envolveu inúmeras escritoras, inúmeras pesquisadoras, com muitas escritoras, foi muito bom. E é isso. Começaram os estudos Mulher na Literatura, Mulher e Literatura, nem era considerado um tema de pesquisa, um tema não era bem conceituado, não havia na universidade. Foi esse momento dos anos 80, 85, eu digo meados dos 85, eu penso como resultado do feminismo, o feminismo acadêmico. Chegou às instituições e permitiu e abriu esse leque. Não eram consideradas, nesse momento, um tema de prestígio nem nada. Nós fizemos esse prestígio, nós demos prestígio a essas pesquisas. Né? Mais ou menos foi assim. Eu gostei de tudo que você lembrou. Eurídice, você fechou seu microfone. Eu não fechei, não. Fechou sozinho. Diga. Mas aqui não está silenciado. Uhum. Não, agora já está normal. Agora já está dando para ouvir. Sim, nós somos as pioneiras, por isso que a gente lembra lá dos anos 80, né? Quando muita gente que está nos assistindo não tinha nem nascido, ou estava de coeiros, né? Como se dizia antigamente, de coeiros. Eu me lembro que participei o primeiro, não foi o primeiro, mas acho que foi o segundo
Eu participei do encontro lá em Santa Catarina, lá no início dos anos 80. Foi a Susana Funk que organizou. Embora eu não tenha participado do GT Mulher Literatura, eu nunca fiz parte do GT, eu participei de vários encontros, não propriamente do GT, mas dos eventos, dos colóquios que são organizados bianualmente. E nós organizamos também na UF 2 colóquios do Mulher Literatura, sempre com a presença bastante forte da Lucelena Viana, né, que participou da organização dos dois colóquios. O que aconteceu lá nos anos 90, que terminou com a mesa com a Nélida Pinhon, a gente tinha homenageado a Lígia Fagundes Telles, e a Lígia não foi, né? Ela deu o bolo em nós. Mas, enfim, a gente convidou a Nélida Pinhon para fazer a palestra de encerramento, e a Nélida aceitou. Foi muito linda a conferência. Esse encontro foi enorme, assim, teve uma participação incrível, assim. Então, você vê que dos anos 80 para os anos 90, assim, em 10 anos, esse evento, assim, se tornou uma potência. Foi realmente um crescimento muito grande. O nome da editora, ela deve ter se inspirado na editora francesa, Éditions des Femmes, que também foi uma revolução na França, quando a Hélène Cixous começou a falar de estudos do feminino. Eu estou lembrando da Hélène Cixous, porque acabou de ser publicado uma edição comercial, digamos, porque o texto até já tinha aparecido naquele livro organizado pelo GT, organizado pela Isabel Brandão e outras pessoas, o Riso da Medusa. Ele já estava lá, mas agora, numa edição comercial, foi lançado o Riso da Medusa, da Hélène Cixous. Então, a Hélène Cixous também foi assim, bem pioneira na França, ao criar os estudos feministas. E o feminismo, então, o feminismo e o feminismo acadêmico, como você colocou, Constância, eles se dão as mãos, né? Porque no final dos anos 70, na França, anos 80, aqui no Brasil, que ele eclode e não podia, a universidade não podia ficar atrás. Agora, então, vou começar um pouco a falar sobre a crítica feminista, porque esse, eu acho que é o grande nó, sabe? Porque o que acontece quando nós professores, começamos a ler e a pesquisar as obras, né, de escritoras, e as próprias escritoras, elas se situam dentro de uma tradição literária que é fundamentalmente masculina. Então, como você criar esses modelos contra-hegemônicos? Como você pensar diferente? Então, como você romper com uma lógica falocêntrica? É sempre muito difícil. Então, você vê que mesmo a gente pode colocar assim, até dentro da perspectiva de um Derrida, quando ele faz a crítica do logocentrismo. Por quê? Porque nós estamos dentro dessa tradição, que é logocêntrica, que é falocêntrica. Então, a gente se colocar contra essa tradição, essa lógica, é um esforço intelectual e um esforço epistemológico. Então, a crítica feminista, assim, o que é a crítica feminista? Quando eu chamei o meu livro, que a Constância generosamente fez a Aurélia, por uma crítica feminista, foi realmente uma provocação, de certa maneira. Assim. Por uma crítica significa que eu desejo que haja uma crítica feminista. Eu nem estou dizendo que eu faço uma crítica feminista,
porque essa preposição por significa que eu estou defendendo uma crítica feminista. Nas traduções que foram feitas aqui no Brasil, nesse movimento feminista, é evidente que a gente não pode esquecer do papel fundamental da Heloísa Buarque nessa divulgação. O livro que ela organizou lá em 94, sobre os primeiros textos que foram traduzidos no Brasil, saíram nesse livro que a Heloísa Buarque organizou. Então, tem um artigo da Elaine Showalter, que é uma feminista dos Estados Unidos. Então, ela se chama A Crítica Feminista no Território Selvagem. Então, ela se pergunta como fazer uma crítica feminista, que ela chama de ginocrítica, mas essa palavra não pegou, não colou, não. Então, ela está tentando pensar em novos modelos conceptuais, porque você tem que produzir, você tem que pensar obras a partir de um ponto de vista, né, das mulheres. Então, por exemplo, se você afirma que as mulheres das escritoras recentes são rebeldes, você não está dizendo nada, porque as mulheres do século XIX, escritas pelos homens, também eram rebeldes. A Madame Bovary era rebelde, a Ana Karenina era rebelde. Então, veja só, a gente precisa pensar o que mais que elas são. Porque não basta ser rebelde. É preciso ser dona do seu nariz. É preciso ir além, assim, ter o seu próprio discurso, ter a sua própria voz, ter a sua capacidade de decidir a sua vida, mesmo que seja uma vida que a sua decisão seja ruim, mas que seja sua. Então, vocês veem que eu dei o exemplo de 2 livros maravilhosos, que são Ana Karenina e a Madame Bovary, 2 personagens que morrem, né? 2 personagens que são faladas pelo discurso vigente. Então, o que eu tentei ver nas escritoras contemporâneas é até que ponto essas personagens têm autonomia, têm voz própria, são donas de suas vidas, mesmo que essas vidas sejam estraçalhadas. Como você pega, por exemplo, um livro como o da Aline Bay, O Peso do Pássaro Morto, você tem uma personagem que toma as decisões. A vida dela é uma vida triste, uma vida melancólica, marcada pelo trauma do estupro, que engendrou um filho. Então, ela tem um filho que é o filho do estupro. É traumático. Agora, não pela primeira vez, mas nesse momento, nesses anos 2010, 2020, que nós temos esse tipo de coragem das escritoras de narrar cenas de estupro. Porque o estupro, que não era estupro, era eufemizado nas narrativas, nos romances, por exemplo, de um Jorge Amado. Você pega um romance como Capitães da Areia, você tem uma cena que, pelo olhar nosso de hoje, você diria é uma cena de estupro, mas tudo isso é glamourizado, eufemizado por uma narrativa euforizante que diz que a vontade do homem é tão forte, é tão importante que a mulher sucumbe e passa a desejar aquilo, o que não é verdade. Então, essas escritoras contemporâneas que eu analisei nesse meu livro, por uma crítica feminista, justamente elas mostram o trauma do estupro. Então, elas têm uma voz própria, elas têm uma decisão sobre suas vidas, ou seja, aborto, né, por exemplo, a fazer um aborto, elas decidem, elas têm essa capacidade de decidir isso. Né? Então, essa é talvez uma questão interessante para
a gente pensar a literatura feita por mulheres, literatura contemporânea. Toda essa questão do corpo é fundamental. Eu sempre cito, porque eu gosto muito da Virginia Woolf, quando ela fala sobre a questão do corpo. Ela diz, vocês veem, uma grande escritora, que de alguma maneira falou de todos os seus sentimentos e afetos através das suas obras, mas ela fala nos seus ensaios da dificuldade dela de falar do corpo. E aí entra a questão da linguagem, porque linguagem e corpo elas estão intrinsecamente ligadas, porque a linguagem ela é sempre contra as mulheres. Todas as palavras que designam o corpo foram sempre depreciadas. Então, resgatar essa linguagem ou usar, quebrar esse tabu, né? E ter a coragem de enfrentar e dizer o corpo com as palavras que as mulheres quiserem usar. Então, essa reinvenção da linguagem e essa elaboração da corporeidade são dois eixos fundamentais da escrita das mulheres atualmente e da crítica feminista, porque nós temos de olhar esses dois lados, esses dois eixos, né? Porque tem a ver também com as estratégias narrativas que as escritoras vão utilizar. Elas têm de reinventar uma linguagem, reinventar também novas estratégias narrativas para poder falar sobre isso. Acho que já falei bastante. Constância quer continuar o papo? Só para fechar um pouquinho, você vai falando, eu fico pensando, porque crítica feminista, essa crítica que é feita a partir de princípios feministas, né, de um outro olhar, de uma outra perspectiva, ela pode ser feita não apenas e não necessariamente sobre livros de mulheres feministas, né? Uhum. Eu acho interessante uma crítica sob um olhar feminista feito de um livro que não tinha essa intenção, que não tinha absolutamente esse olhar, essa intenção, até para apontar e desmistificar e denunciar um machismo, um preconceito que estaria ali, né? Quando eu falo, por exemplo, do Jorge Amado, eu estou fazendo uma leitura feminista de uma cena criada por Jorge Amado. Eu sei, eu conheço. Que estava achando que ele estava criando uma cena euforizante. Ele não estava vendo aquilo como uma violência contra a mulher. Uhum. E também, quando eu leio, por exemplo, romances do início do século, como da Diná, ou da Lúcia Miguel Pereira, ou da Júlia Lopes de Almeida, a gente percebe assim, nas personagens que elas criam, as limitações dessas personagens. Eu acho que, de certa maneira, a gente hoje, com quase um século, em alguns casos, um século de distância, a gente tem um olhar que é diferente. A leitura de hoje não é a mesma leitura que foi feita na época da publicação. Não. As pessoas, na época, leram de uma determinada maneira e hoje nós lemos de uma outra maneira, porque nós temos um outro olhar, porque as mulheres hoje podem fazer coisas que as mulheres de 1930 não podiam. Por exemplo, nos romances da Lúcia Miguel Pereira, a questão do trabalho das mulheres é uma questão, realmente, é uma questão, porque o pai diz sempre, você não pode trabalhar, para que você quer trabalhar? Você não precisa trabalhar, né? É evidente que são personagens de classe média, urbana, né? Ou seja, a mulher tem que esperar casar e esse marido vai ser o supridor, vai ser o que vai trabalhar. E os candidatos também a namorados, noivos e futuros maridos também não querem que as mulheres trabalhem. Então, quando você pega todos esses romances,
Isso aí fica muito, muito claro. E para nós, hoje, é até um pouco curioso, até estranho, né? Se você não tiver uma compreensão desses dados históricos, porque também você vê que a gente, quando tem essa perspectiva, e a importância de ler o passado e o presente, você tem essa dimensão da historicidade, né? Como que a sociedade muda e como também a leitura muda. Aí você já entra numa questão teórica da estética da recepção e tudo isso, né? Como que o horizonte de expectativa nosso hoje é muito diferente do horizonte de expectativa das leitoras dos anos 30, do século passado, né? Eu queria, gente, muito bom, né? É assim, eu falo que é pouca live para esse tanto de conhecimento, né, que vocês duas estão colocando, mas a partir do que a Eurídice colocou agora no final, Constância, queria puxar uma questão que é a seguinte, né, quando ela está mencionando aí as limitações das personagens, né, eu acho que sobretudo das primeiras personagens, né, aquelas que aparecem no final do século XIX, nas primeiras décadas do século XX. Então, dentro dessa perspectiva, uma questão que é muito abordada quando se fala em literatura produzida por mulheres nesse período, é um termo, né, que se usa muito, é a ideia do feminismo possível dentro daquelas narrativas, né? Então, a partir disso, Constância, queria que você falasse um pouquinho para nós sobre essa primeira produção, né? A Eurídice já falou sobre as contemporâneas, né? A questão dos novos temas, né? Ou nem novos temas, né? Novas abordagens, né? A forma como os temas reverberam nessa produção. Então, agora eu queria voltar um pouquinho, queria que você falasse um pouquinho sobre esse feminismo possível, né? E essas personagens e essas escritoras da primeira hora, digamos assim. Uhum. Sim, eu acho da maior pertinência, Rosário, falar sobre isso, porque, veja, é essa falta da nossa história, né? O fato de não termos essa história, essa narrativa das mulheres, isso faz muita falta, porque não é possível ler naturalmente um livro ou uma escritora, eu estou aqui com a Nízia Floresta, estou olhando para ela, do século XIX com os dois pés no século XX, XXI. Né? Não, isso não é possível. Então, eu sempre penso assim, é necessário relativizar, é necessário colocar um pé lá, junto da escritora, pegar na mão dela, no seu tempo, da sua personagem, pegar para poder, não sem perder a referência daqui, mas pegar, aproximar para compreender, para perceber a intenção, o projeto, o avanço, onde ela estava avançando, não é? Isso é muito importante, porque as escritoras, aí você me fez lembrar, por exemplo, Emília Freitas, uma cearense do final do século XIX, né, que escreveu, por exemplo, um grande romance, A Rainha do Ignoto. Olha, Rainha do Ignoto ela projeta uma sociedade utópica, né? É um romance fantástico em todos os sentidos, no melhor sentido, no legítimo sentido. Uma literatura fantástica. Ela idealiza, ela projeta lá no século XIX, no final do século XIX, atribuições, uma sociedade em que as mulheres usufruíam de atividades, de situações impensáveis naquele momento. Havia médicas, engenheiras, advogadas, comandantes de exército, etc. Tudo. Quer dizer, percebe? Então, é preciso, ao ler esse romance, eu pensei para assim, pensar no quanto de utópico havia naquele projeto da escritora naquele momento. Né? O quanto havia de idealização das mulheres. É uma denúncia. A gente pode ler perfeitamente como uma denúncia de que não é só num sonho, só num mundo ignoto, num mundo desconhecido, seria possível, né? Tal situação, tal sociedade. Então,
Eu acho que é por aí, sim. Eu perdi sua pergunta, Rosário. Não, eu tô dentro do que você colocou. A gente está falando dessas primeiras escritoras mesmo, né? Mas eu estou pensando como é importante isso, né? Eu adoro esse livro que você mencionou da Uhum. Emília Freitas, porque tem essa questão, né? Você está falando aí desse aspecto da utopia, mas também tem o que ela avança, né? Porque assim, é uma maçonaria de mulheres, né? Como você colocou, elas têm papéis Exatamente. ali muito diferentes assim, há uma união entre elas, né? Aquelas inúmeras divisões ali de papéis e de funções que elas cumprem, muitas inclusive eminentemente masculinas naquele momento, né, quando o Uhum. livro é feito, e as Sim, mulheres à frente ali, né? exatamente. É uma comunidade, né, uma fraternidade, uma sororidade, como dizemos hoje. Havia uma sororidade, isso era a proposta dessa comunidade, dessa irmandade era essa, né, das mulheres se apoiando, recorrendo mulheres espancadas, mulheres abandonadas, mulheres que sofriam, que haviam sofrido violência, elas é que são acolhidas nessa sociedade utópica. Eu acho incrível. Quer dizer, é um feminismo utópico, é uma proposta, um pensamento feminista completamente sem respaldo, né? Sem respaldo na realidade, daquele momento. Daquele momento, né? Porque é Daquele meio avant momento. la lettre, né? Se a gente for parar a pensar assim. Totalmente. E como ela, outras. Né? A Eurídice lembrou da mulher é uma degenerada? É uma pergunta que ela faz, é uma pergunta em resposta a um outro filósofo, a um filósofo que havia dito que as mulheres eram degeneradas. Né? Ele afirma isso e ela questiona, ela vai questionar. A outra lá também que Eurídice lembrou, a Ercília Nogueira Cobra, se seria a virgindade anti-higiênica. Quer dizer, são mulheres, nós tivemos mulheres e não conhecemos e não são conhecidas, nós tivemos mulheres que ousaram, que colocaram a cara a tapa, né? Que foram presas, que tiveram seus livros recolhidos, queimados, proibidos. Quer dizer, essas mulheres que ficaram no esquecimento, que sofreram, como eu gosto de dizer, memoricídio, foram apagadas da história por terem feito o que fizeram, por terem pensado o que pensaram. Né? É o que aconteceu com a Ercília, né? Que não se sabe o fim que ela levou, não se sabe como ela morreu, onde morreu, Apagou. se sabe uma parte da vida dela. Esses dois livros resistiram, mas ela foi muito vilipendiada na época, ela foi realmente criticadíssima, né? Criticadíssima. Josefina Álvares de Azevedo também, que uma feminista de primeira linha de defender o voto, a independência das mulheres, a independência econômica, dizendo que a mulher tinha que ter a sua independência para não depender de homens. Ela dizia isso no seu jornal. E veja, também não se sabe nem quando ela morreu, sabe? Desapareceu. Ela existe enquanto havia ali livros e jornais dela. Né? Quando ela recolhe, desaparece do cenário. Exatamente. Como também a Maria Firmina, dos Reis, que se sabe muito pouco da biografia dela. Se sabe que ela era professora, se sabe que ela publicava nos jornais, né? Existe o romance, existe um conto que é publicado junto com o romance nas edições existentes, mas não se sabe muito sobre a vida, a vida dela, né? Assim, se ela escreveu, por exemplo, outros romances, né? Não é impossível, mas não se sabe, né? Então é realmente um apagamento bastante triste, né? Quando a gente pensa nessa história literária. E é muito difícil recuperar uma história de vida, uma história literária, quando ela ficou completamente apagada, décadas, séculos, né? Séculos Falta ali de por cima. documentos, né?
você não tem a documentação, você não tem registros Não. históricos, né, de tudo isso, né? Esse livro que a editora Luz está lançando, da Ercília Cobra, Virgindade Inútil e Virgindade Anti-Higiênica, é muito importante porque fica claro nesses 2 livros como que as meninas, as moças, né, quando elas perdiam a virgindade, elas eram expulsas de casa. E elas eram o único lugar que as recebia era o bordel. Então, você condenava o pai de família ao expulsar uma filha de casa porque ela perdeu a virgindade, ele estava condenando a filha a ser uma prostituta. Claro. E a expressão perder virgindade também é datada. Mas era exatamente assim. Então, ela, evidentemente, de uma maneira assim, bastante provocadora, a personagem do romance, ela perde a virgindade para provar que ela não era virgem e que a família não podia procurá-la e obrigá-la a voltar para casa. E ela perde a virgindade da maneira assim mais banal, que foi ir para o banheiro num trem e perder a virgindade com o primeiro que olhou para ela. E ele se choca porque tem sangue depois do ato, e ele pensa que ela está menstruada, porque ele acha que ela é uma prostituta. Porque para ir assim com ele para o banheiro, só podia ser uma prostituta. E, no entanto, ela era virgem, mas ela queria ser livre. E se ela conservasse virgem, a família podia ir atrás dela. Então, uma cena assim, muito grotesca. E ela também denuncia como que esses homens todos eram uns farsantes, porque ele exigia a virgindade da sua noiva e fazia tudo o que ele queria, né, com qualquer mulher que aparecesse na frente. Né? Então, são 2 livros muito primorosos, muito interessantes. Né? Gente, queria só passar rapidamente pelo chat aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia, assim, e também agradecer a presença de todo mundo, claro. A gente já está chegando no final, vou deixar uma última questão aqui para as nossas convidadas. O tempo voou, né? Vocês devem ter percebido. Se alguém tiver alguma questão para colocar também, a hora é essa, tá? Mas eu queria destacar aqui a presença da Ângela, né? Ângela Rodrigues Laguardia, que também é uma pesquisadora, né, da autoria feminina, que vai fazer, inclusive, a apresentação e as notas, né, desse livro que foi mencionado aí agora, da Maria Lacerda de Moura, né? Isso, A Mulher é uma Degenerada, tá? Um abraço. A Júnia Paixão, que está sempre também acompanhando o trabalho da gente, as nossas lives, né? Patrícia Lessa, tá? Gostaria de destacar e agradecer muito a presença. Acabou de lançar um livro, tá, gente? Pela editora Luas, né? Que é o Xana com Xana e outras narrativas lesbianas em Pindorama, que é uma releitura da tese dela, primeira tese sobre esse tema no Brasil. Olha lá, a Constância já está com o exemplar dela lá em mãos. Não vai dar para falar o nome de todo mundo, né? Infelizmente, mas a Nélia Pietrani, né? A Nélia também, um grande beijo para você, que é a nossa atual coordenadora do GT A Mulher na Literatura, né? Juntamente com a Luciana Borges. Enfim, são muitas pessoas queridas, né? Agora no chat. Como é que é? Nádia Batella Gottlieb. A Nádia também, né? Assim, uma das maiores referências sobre Clarice Lispector. A Cíntia Krimler, né? Que a Eurídice já tinha visto, que eu adoro de paixão. Assim, um beijo também, livros maravilhosos. Enfim, gente, agradecemos aí a presença de todo mundo, tá?
Eu queria só ler um comentário aqui da Laísa, ô Constância, quando você estava falando sobre a Rainha do Ignoto, né, que a Patrícia até colocou. A Rainha do Ignoto é um livro maravilhoso, a editora Luas poderia reeditar. Queria lembrar que há uma reedição da Rainha do Ignoto, né, pela editora 106, que também reeditou Maria Benedita Bormann, né, o Lésbia da Maria Benedita Bormann. Essa edição da Rainha do Ignoto, a Constância, inclusive, fez a apresentação, tá, gente? Fez um estudo crítico. E aí a Laísa comentou, toda vez que passo pela gruta, indo para Canoa Quebrada, no Ceará, penso na Rainha do Ignoto. Adorei. É um livro, assim, fantástico, como a Constância falou, fantástico em todos os sentidos, né? Bom, gente, então já vamos chegando aqui para o final, né? Vocês já falaram sobre várias questões. Essa última questão, eu acho que, de alguma forma, ela já foi respondida, né? Mas seria mais só para a gente fechar mesmo o raciocínio sobre essas questões, né? Porque eu fico pensando assim, que no que se refere à literatura, né, e à produção editorial especificamente, né, a Euridice começou fazendo justamente um levantamento de várias editoras que dos anos 90, sobretudo dos anos 90 para cá, reeditaram livros de mulheres, né? Então a gente percebe que há um aumento, né, no número de escritoras nos últimos anos. Então pesquisas como a pesquisa da professora Regina Dalcastan, por exemplo, comprova isso, né? Ela atualizou a pesquisa dela no artigo no ano passado, ela fala sobre isso, né? Há um aumento no número de empreendimentos editoriais eminentemente femininos e, se não eminentemente femininos, né? As outras editoras, mesmo as grandes, se a gente for parar para pensar, né? Algumas delas, pelo menos, não todas, mas algumas delas também têm trazido reedições, né? Há a questão de livrarias, né? Então, a gente já tem hoje livrarias, né, que comercializam só obras de mulheres e assim sucessivamente. Além disso, né, a gente sabe que as lutas feministas, né, obviamente fundamentais, né, historicamente para todas nós, têm ganhado também novas abordagens e mantêm-se pertinentes, né, mais do que nunca, na verdade. E, no entanto, e ainda que as mulheres sejam o maior público leitor no Brasil, como apontam algumas pesquisas, como a Retratos da Leitura, por exemplo, e ainda que as demandas feministas tenham cada vez mais visibilidade, nós sabemos que as mulheres ainda são pouco lidas, né? E o seu trabalho pouco reconhecido, sobretudo quando nós pensamos nas especificidades dos múltiplos feminismos, como o feminismo negro, por exemplo, né? Então, a pergunta seria o seguinte: o que, na opinião de vocês, acho que vocês já passaram por algumas questões aí, pesquisa, né, que eu imagino que a resposta vai gerar um pouco disso, mas seria interessante a gente frisar isso também, eu acho, papel da academia, dos grupos de pesquisa, etc., né? Então, o que seria necessário, ou o que é necessário para que as mulheres sejam mais lidas e, consequentemente, mais reconhecidas, né? E o que ainda é necessário para que elas tenham visibilidade e, ao mesmo tempo, como que as pesquisas acadêmicas podem contribuir nesse sentido, né? Então, só para a gente fechar um pouquinho essas questões. Posso falar? Pode. Eu acho que já está sendo feito, Rosário. Eu acho que essa live, essas tantas lives que estão sendo toda noite, todo dia, sendo produzidas, sendo levadas ao público, ao ar, eu acho que o trabalho começa por aí, sabe? As teses, dissertações. Eu sou mais otimista. Eu acho que as mulheres estão sendo muito lidas, sabe? Abriram espaço no peito, na raça, abriram seu espaço e chegaram para ficar. Como as escritoras negras, não há como duvidar disso, né? Eu li outro dia, fiz a resenha de uma antologia desse aqui. Veja, essa é a 5ª antologia de escritoras negras que saiu em 2021, que eu conheço. Em 2021 saíram 5 antologias de literatura negra, de escritoras negras. Quer dizer, não tem volta, sabe? Não há retorno. Eu acho que botou o pé na porta, abrimos, sabe? Escancarou, claro. E não tem como voltar atrás. Então, eu sou otimista, Rosário, fechando a sua pergunta. Eu acho que já, sabe, estamos fazendo o que é necessário, falando de escritoras, lendo escritoras, promovendo escritoras. Eu só tenho tese, só participo sobre escritoras.
Bom, não sei se me chamam por isso, se é só por isso que me chamam, não sei. Sei que eu só leio escritoras ultimamente, eu acho que é por aí, tá? É isso. É um prazer estar com vocês e falar dessas coisas. Eu acho que a Constância tem razão. As mulheres têm ganhado muitos prêmios literários. Realmente há uma diferença se você comparar a presença das mulheres nos grandes prêmios atualmente com 10 ou 20 anos atrás. Realmente, e eu destaco que, na maioria das vezes, elas são publicadas por pequenas editoras. Por isso que eu comecei enfatizando a importância das pequenas editoras. Agora, eu acho que tem um nó, tem um caroço aí, tem um problema. Eu acho que os homens ainda leem poucas mulheres. Eu acho que ainda existe uma resistência dos homens em relação à produção das mulheres. É claro que, se você pensar nos grandes nomes, né, como a Clarice Lispector, que é já um grande nome internacional, não vai ser um problema. Tem muitos críticos, homens, que escreveram sobre a Clarice. Apesar que, quando ela publicou seu primeiro romance, houve uma certa estupefação no meio literário brasileiro. Os homens, os manda-chuvas da época, não entenderam que negócio é esse, né? Mas hoje já está muito consolidada a fortuna crítica da Clarice e tem muitos homens que participaram dessa fortuna crítica. Agora, os textos, os romances de poesia de pessoas, de mulheres mais jovens, ainda não canonizadas, eu acho que há ainda um pé atrás. E mesmo na universidade, ainda há professores que fazem reticências à crítica feminista, à produção do GT, por exemplo, a produção de mulheres. Eu conheço pessoas, evidentemente, que não vou nomear aqui, mas professores que sempre foram muito reticentes, muito resistentes à produção feminina. E várias escritoras, e críticas já falaram sobre isso, né? Então, a Marina Colasanti, por exemplo, fala sobre isso, várias outras. É preciso que a mulher se torne assim, um grande nome, um medalhão, como a Lígia Fagundes Telles, que ainda está viva, que pode ser considerada já uma escritora canônica, ou a Raquel, mas vocês veem, eu até coloco isso no meu livro. Quando a Raquel publicou o 15, o Graciliano Ramos falou assim: isso não pode ser livro de mulher. Não pode, isso é de homem barbado, né? Então, de tão bom que era, de tão bom, de tão bom. É bom e com esse conteúdo social, que era um romance sobre a seca. Então, não podia ser de mulher, porque mulher só podia ser aquelas futilidades sentimentaloides, etc. Então, é claro que isso já tem um século quase, né? Mas digamos que as coisas mudam, mas eu sempre digo que a história é cheia de fluxos e refluxos. Então, a gente avançou muito e tem as forças que querem puxar para trás. Eu concordo com você que não existe volta possível, né? Mas que existem forças querendo puxar, e a gente está vivendo isso agora, eles estão tentando, quer dizer, existe esse movimento, né? Mas a gente tem que ficar atenta
esse tipo de movimento que quer tolher a nossa liberdade. Então, a gente já tem bastante liberdade de trabalho, mas não temos igualdade de salários, né? Vocês veem que a questão do aborto é uma questão que não se resolve no Brasil, se resolveu na Argentina, se resolveu na Colômbia. Então, você tem assim, esse movimento em vários países, né? A Irlanda, que era um dos poucos países, né, na Europa que não tinha ainda uma legislação mais livre para a prática do aborto, né? Mas o Brasil, bom, não vai ser nesse governo que isso vai ser autorizado. A gente ainda tem que agradecer que não houve nenhum retrocesso maior, porque a gente corria o risco, né, de ter uma... Eles tentaram fazer lei proibindo até o que é possível, né, atualmente. Então, vocês veem que a gente tem que continuar na luta. Só isso que eu sei, que a parada é dura e a gente tem de continuar. Ninguém solta a mão de ninguém. Isso aí. E eu achei curioso, porque vocês falaram aí sobre, principalmente Eurídice agora, né, a questão de que as mulheres são pouco lidas pelos homens, especialmente, né? E hoje aqui tem vários rapazes aqui no chat, né? Então, eu queria mandar um abraço para eles também, que estão conosco aí nessa luta, né? O Francis Williams está aí, o Eurídice, um abraço para ele, que foi seu aluno lá no curso, né? Na Universidade Federal Fluminense. Abraço para todos os outros aí também, gente. Bom, então nós vamos chegando ao final aqui da nossa live. Queria mais uma vez agradecer, foi muito bom, gente. Nossa, aprendi assim demais, né? Gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está aqui conosco também, né? E lembrar que a loja da Editora Luas continua em promoção, né? Até a meia-noite de hoje, né? Então, todos os livros com 50% de desconto. É só vocês usarem o cupom LUAS8M, tudo em caixa alta e junto. Tá bom? No mais é isso. Boa noite para todo mundo. Obrigada novamente, Eurídice, Constância. Obrigada, Cecília, pelo convite. E até a próxima, gente. Muito obrigada. Tchau para todo mundo. Obrigada também. Foi um prazer.